Você sabe a diferença entre os motores OHV, OHC, SOHC e DOHC? Qual é melhor na preparação de motores? Qual é mais confiável? Qual é mais durável? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? Então, pessoal, para a gente entender a diferença entre os motores OHV, OHC, SOHC e DOHC, a gente precisa entender que a particularidade nessas siglas está no posicionamento de algumas peças do motor. Como assim algumas peças? Principalmente pela válvula e pelo comando de válvula e a maneira como essas peças atuam, tá? Essa é uma das principais diferenças primordiais entre esses motores, beleza? É isso que a gente precisa entender para a gente compreender a diferença entre os motores OHV, OHC, SOHC e DOHC, beleza? Essas são as siglas, esses motores aqui são os motores que a gente vai encontrar hoje no mercado, tá? O OHV é um motor mais antigo, eu vou dar exemplo dele ainda, vou explicar o que é, tá? O OHC, SOHC e DOHC são os motores que tem no mercado hoje em 90% de produção que você acha das motos que você compra vai estar entre esses motores aqui. Beleza? Mas para a gente entender essas diferenças aqui, a gente precisa entender sobre os motores flathead, tá? O que eram os motores flathead? Os motores flathead, tá? A tradução, tá, de flathead significa motor de cabeça chata. O que significa isso? A principal diferença, tá? Esse aqui é um dos motores muito antigos, um dos primeiros motores, tá? Que veio ali com os hot. Hoje, se você for procurar, tá, para achar, talvez fora, tá, os motores hot rods, né, esses motores bem antigos, tá, em motos, hoje você já não vai achar mais desses motores, a não ser que alguém venha e fabrique um motor desse aqui, tá. Mas o flathead é motor, quando fala assim, motor de cabeça chata, tá, que é um motor muito antigo, tá, o que acontece? Qual que é a diferença do flathead? O flathead, as válvulas eram no cilindro, tá? Eu vou colocando foto na maneira que eu vou falando só para vocês entenderem. O flathead, esse motor, as válvulas eram no cilindro e o cabeçote era só uma tampa. Por isso que fala motor de cabeça chata, porque o cabeçote, ele funcionava como um motor, a tampa do cabeçote era como se fosse isso aqui, do motor 2 tempos. Essa tampa é de um motor 2 tempos. No motor flathead, ele tinha uma tampa do cabeçote onde só tinha as velas, tá, de ignição. As válvulas eram no cilindro. Então, tinha comando de válvula, tinha tudo, mas o acionamento das válvulas, elas eram posicionadas no cilindro do motor, beleza? Por isso que se falava flathead, um motor mais antigo. Depois do motor flathead, veio a evolução que foi o motor OHV. O que significa OHV? Overhead Valve, tá? O que significa isso? Válvulas no cabeçote, tá? Esse motor, tá? Essa sigla, elas significam que as válvulas, elas já não passam a ser mais no cilindro e agora elas passam a ser no cabeçote. Como assim? Eu tenho um motor de 150, não é OHV, tá? Não é um OHV. Quando a gente fala de válvulas no cabeçote, é isso aqui, ó. As duas válvulas estão aqui no cabeçote, beleza? Então, o que acontece? A gente teve uma evolução entre o flathead para o OHV. Por que a gente teve essa evolução? Porque aqui no flathead, o que acontecia? A gente não tinha um bom desempenho, certo? Além de que a taxa de compressão era muito baixa. Por quê? Eu tinha muito volume, então eu não tinha muito controle nessa questão aí do volume da câmara de combustão devido às válvulas serem no cilindro. Então eu não tinha esse controle, então a evolução foi onde eles começaram a criar agora o motor OHV, tá? Onde essa sigla significa válvulas no cabeçote, tá? O que tem além de válvulas no cabeçote do motor OHV que muitas pessoas conhecem, tá? Na maioria das vezes as pessoas nem vão compreender nessa questão de válvulas no cabeçote, mas na realidade elas vão conhecer esse motor por conhecer ele como varetas, motores varetas, tá? Como assim varetas, Otávio? O comando de válvula, tá? Uma outra peculiaridade desse motor aqui é que o comando de válvula era no bloco, tá? Como assim no bloco? Quando a gente pega lá um motor
OHV, vou colocar um vídeo 3D para vocês verem, tá? O que acontece? Quando a gente fala de OHV aqui, o próprio comando de válvula ele está no bloco, tá? Direcionado ali numa engrenagem conectada no virabrequim, onde tem o comando de válvula ali acionando as varetas, e as varetas acionam um balancinho para acionar as válvulas, a abertura e o fechamento das válvulas. Então esse motor, a peculiaridade desse motor OHV também era que o comando de válvula dele era no bloco do motor, acionado por varetas e balancinhos. Então o que acontece? A gente teve a próxima evolução, né, que veio do flathead para o OHV, onde a gente tinha as válvulas no cabeçote, um maior controle, eu poderia ter uma taxa de compressão um pouco maior, certo? E a peculiaridade dele era que o comando de válvula acionava as varetas, certo? E as varetas acionavam os balancinhos, e os balancinhos ali acionavam as válvulas ali para controlar a abertura e o fechamento das válvulas. Beleza? Depois desse motor, tá, o OHV, veio a evolução, que foi o motor OHC, tá? Também conhecido como SOHC também, tá? É a mesma coisa, o OHC e o SOHC, mas eu vou explicar isso aqui, tá? Como assim, Otávio, é a mesma coisa? O OHC significa Overhead Camshaft, tá? O que significa isso aqui, pessoal? Só para a gente entender. Quando a gente fala OHC, essa sigla significa que o comando de válvula agora, ele está no cabeçote, beleza? Só para a gente entender, ó. Vamos por evolução. Flathead, válvulas no cilindro. OHV, válvulas no cabeçote. E comando no bloco ainda, certo? Comando no cilindro, no bloco do motor, certo? Aí veio a evolução para o OHC. Quando a gente fala OHC, é comando de válvula no cabeçote. Então agora a gente tem o comando de válvula no cabeçote e as válvulas no cabeçote. Então a gente teve uma evolução dos motores agora, onde a gente passou agora do OHV para o OHC, beleza? Quando a gente fala SOHC, o que significa isso? Single Overhead Camshaft. O que significa isso? Esse SOHC significa que eu tenho um comando de válvula no cabeçote. Um comando de válvula apenas no cabeçote, acionando as válvulas, tá? Quando a gente fala DOHC, o que significa o motor DOHC? Double Overhead Camshaft. O que significa isso? DOHC, comandos de válvulas no cabeçote. Então, o que acontece? A gente tem aqui as evoluções. Esses motores aqui vieram praticamente iguais aqui na questão de evolução. Vou falar um pouco mais sobre as características deles, certo? Para a gente ver o que vale a pena, se um é melhor que o outro na preparação de motores, mas só para a gente entender, tá? O DOHC são dois comandos, ou seja, duas árvores de comando de válvula. Para quem não sabe o que é uma árvore de comando de válvula, é isso aqui. Isso aqui é uma árvore de comando de válvula, certo? Quando a gente fala Double Overhead Camshaft, o que significa? Dois comandos de válvula no cabeçote. Então agora no cabeçote eu tenho dois comandos de válvula assim no cabeçote, certo? A gente vai ver isso no motor, um exemplo, motor de twister, certo? Motor de twister da mais antiga, da Tornado também, mais antigo um pouco, a gente vê também esse motor DOHC e vários outros motores também. No motor SOHC ou OHC, né? Antigamente vinha uma plaquinha, né, no motor da Estrada 200, vinha aquela plaquinha lá assim, ó, OHC. Por quê? Era uma evolução. Os motores fabricavam, a Honda fabricava muito o OHV, certo? Que eram os motores varetas. Então ela veio depois com aquele motor OHC. Então ela colocou a plaquinha, porque era uma evolução da época. Hoje em dia não vem mais com essa plaquinha OHC. Hoje em dia alguns vão falar 150 é SOHC, ela é OHC. Por quê? O comando de válvula, tá? Aqui eu tenho um cabeçote da 150. O comando de válvula aqui vai uma torre, certo? E o comando de válvula vai nessa posição. Então eu tenho um motor SOHC, ou também conhecido como OHC, porque eu tenho um comando de válvula no cabeçote. CG160 é um comando de válvula no cabeçote, beleza? Então eu tenho um motor OHC ou SOHC. Quando a gente fala de motores DOHC, que é igual esse do vídeo que eu mostrei para vocês, ou que vocês estão vendo aqui agora, o que acontece? O DOHC são dois comandos ali controlando a abertura e o fechamento das válvulas, tá? Quando a gente fala aqui de um comando ou dois comandos, tá? Existem diferenças e agora a gente vai começar a falar sobre as diferenças dos motores, tá?
para a gente falar qual que é melhor, qual que não é melhor, qual que traz mais desempenho, qual que não traz, beleza? Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é que essas siglas, elas representam a evolução, tá? A evolução dos motores. Começando ali pelo flathead, certo? Válvulas no cilindro, depois a gente veio para o OHV, certo? Que eram os motores conhecidos como os motores varetas, mas as válvulas agora elas passaram a ser no cabeçote, e depois a gente veio com os OHC, SOHC, e depois os DOHC, que era o comando de válvula era no cabeçote, certo? Era um comando de válvula no cabeçote, e as válvulas também no cabeçote. Depois veio o DOHC, que era 2 comandos de válvulas no cabeçote, beleza? Então, essa é uma evolução, essas siglas representam a evolução e a maneira como algumas peças atuam dentro do meu motor, beleza? É isso que é a principal diferença. Agora, quando a gente fala de motores, se é melhor, se não é, a gente precisa entender por que veio a evolução. Já dei o exemplo do flathead, certo? Que era essa questão da taxa de compressão e questão do desempenho. E agora a gente vai falar sobre o OHV. Por que houve a evolução do OHV, tá? O que acontece? Os motores OHV, eles são muito resistentes. Então eu vou colocar aqui, ó, muito resistentes, tá? Por isso, eu até postei um texto, quem me segue lá no Instagram, Star Preparações _ Oficial, a gente posta alguns textos lá, e a gente postou um texto falando sobre os motores varetas, tá? Ou seja, esses motores OHV. E lá a gente mencionou que esses motores são muito resistentes. E várias pessoas questionaram, Otávio, se esses motores eles têm uma alta resistência, tá? Por que esses motores eles não são fabricados hoje, né? Por que saíram de linhas, tá? Em algumas montadores, principalmente entre Honda e Yamaha, principalmente aqui no Brasil, tá? Por que hoje esses motores já não são fabricados mais e por que agora mudou os motores, tá? Se eles têm uma alta durabilidade. Primeiro passo nesses motores, tá? Por que houve a evolução do OHV para o OHC, tá? Primeiro passo, a gente tinha muitas peças móveis, ou seja, partes móveis dentro dos motores varetas, tá? Por que a gente tinha muitas partes móveis, tá? A questão, o comando era no bloco, certo? Então a gente tinha vareta, a gente tinha toda aquela parte das varetas e a parte dos balancinhos ali também. Então o que acontece? Eu tenho agora mais partes móveis dentro do meu motor. Então quando eu tenho mais partes móveis, isso gera um peso. Quando isso gera um peso, ao momento que acontece a combustão, ou seja, a energia gerada para a combustão, parte da energia da combustão é para movimentar novamente o meu motor. Então eu tenho perca de potência. São motores que não tem, dependendo, claro, da preparação do motor, não estou falando de preparação, mas voltando no original. Então a gente tem um motor que não gera muita potência, certo? Tem muita durabilidade, mas ele não gera muita potência porque ele tem muitas partes móveis e ele é um motor, devido a essa maior partes móveis, ele não é um motor bom para altas RPMs, tá? Então a gente já tinha algum problema aí, que era o seguinte: esse motor para altas RPMs eles não seriam bons, tá? Otávio, eu tenho uma moto OHV, eu tenho uma vareta que ela gira muito e ela anda em alta RPM. Beleza, é alguns critérios quando a gente fala de preparação, tá? Então tem como melhorar esse motor? Sim, tem como melhorar, mas esse motor não é bom para altas RPMs, tá? E devido a isso também, esse é um motor muito suscetível à flutuação de válvulas, tá? Principalmente por essas partes móveis e as varetas dele. Então a gente tinha essas partes móveis a mais, esse motor não é bom para atingir altas RPMs e ele tinha esse risco de suscetível, é um motor suscetível a flutuar a válvula. Então a gente vê por aí várias pessoas que já vêm com algum tipo de problema no motor OHV, principalmente na preparação, quando a gente fala de flutuação de válvulas nesse motor. Claro, tem como, Otávio, preparar para evitar esse tipo de problema? Sim, tem como preparar. A gente está falando aqui do motor original. Por que houve a evolução, tá? Não considerem aqui a questão da preparação. Quando a gente fala de preparação aqui do motor OHV, tá? A gente vai falar em vários outros detalhes que eu vou mencionar um pouco aqui, tá? Para melhorar o desempenho desse motor, beleza? Mas a gente, só para vocês entenderem a questão da evolução desses motores, tá? Então, ele é um motor suscetível aqui à flutuação de válvulas, tá? Por isso que houve a evolução, tá? Porque houve a evolução, novas tecnologias, novos desenvolvimentos e veio o motor OHC, tá? O que acontece? O motor OHC,
Primeiro passo, ele veio com menos partes móveis, porque agora ele já não tinha esse sistema de varetas ali, então ele tinha menos partes móveis. O próprio comando acionava, né? Se a gente for ver pelo da 150, o comando de válvula aciona os balancinhos direto ali na válvula, tá? Vou explicar um pouquinho depois o DOHC, mas só para a gente entender. Então ele tem menos partes móveis, tá? O SOHC também é o mesmo motor, SOHC e DOHC, então tem menos partes móveis, tá? E tem também um melhor controle das válvulas, tá? Um melhor controle das válvulas. Quando a gente fala dos motores OHV, o que acontece? Esses motores, além dele ter esse problema de ter mais partes móveis, ser ruim para altas RPMs e ocorrer um risco de flutuação de válvulas, eles não tinham um bom controle da abertura e do fechamento das válvulas. Então a gente tinha essas deficiências nesses motores. É um motor muito resistente, aceitava várias folgas, uma folga maior, tá? Mas ele tem esse problema de flutuação, partes móveis, altas RPMs e também o controle das válvulas não é tão preciso, tá? Então quando vê essa evolução aqui para os motores OHC, né, ou SOHC, né, que é um comando ali, tá? No cabeçote, ou seja, o comando em cima do cabeçote, tá? A gente tem agora menos partes móveis, certo? A gente tem menos partes móveis e tem um controle melhor das válvulas, tá? Agora, como o comando ele tá ali em cima, agora ele tem um controle melhor da abertura e fechamento das válvulas, principalmente em altas RPMs, tá? Aqui a gente fala que em altas RPMs o controle das válvulas não era tão bom, por isso que ele é ruim em altas RPMs. Aqui quando a gente fala dos OHC, tá? Ou SOHC, a gente já tem um controle melhor das válvulas, certo? Então as válvulas elas se abrem e fecham em altas RPMs melhor do que o motor OHV, então tem mais desempenho. Por isso que veio essa evolução do OHV para o OHC e o SOHC. Por isso também que a gente tem esse motor até hoje no mercado, certo? E depois veio aqui o DOHC. Por que veio o DOHC? 2 comandos de válvula no cabeçote. Aqui, quando a gente fala de 2 comandos de válvula, ou seja, vai ser um comando, tá? Vai ser aqui, ó, um comando para admissão, um comando para o escapamento, controlando a abertura e o fechamento das válvulas aqui do motor. O que acontece? Quando a gente fala do OHC, o que aconteceu? Ele tem também menos partes móveis, certo? Porque é um motor maior, certo? Mas ele tem menos partes móveis em relação ao OHV, tá? Ele tem um controle das válvulas melhor também, só que ele é melhor para altas RPMs, para desempenho. Ele é um motor melhor para ter mais desempenho, tá? Por que ele é melhor que o SOHC, tá? Porque esse motor aqui, em altas RPMs, ele é melhor no critério de mais fluxo da mistura ar-combustível para dentro do motor, tá? E por que isso acontece? Um exemplo, vou dar um exemplo aqui entre o SOHC e o DOHC, tá? O que acontece? O SOHC é um motor bom para torque, tá? É um motor bom para baixa rotação, média, e é um motor bom para alta rotação. Só que o que acontece? Se eu quiser extrair mais potência em altas RPMs, esse motor ele já começa a amarrar um pouco a motocicleta, tá? Então ele é um motor de baixas, médias, tem um bom resultado em alta RPM, mas a questão do DOHC é melhor por essa questão de fluxo, tá? O que acontece? No motor SOHC, vamos dar um exemplo para a gente entender a diferença, tá? São motores basicamente iguais, são comandos ali em cima, ali, tá? Todos dois têm comandos no cabeçote, tá? Mas por que a gente tem diferença? Esse motor aqui, o que acontece? Em baixas RPM eu tenho um duto, né, considerado, tá? Aqui eu tenho um duto de admissão, então eu tenho um duto considerado, válvulas consideradas, tá? Falando aqui, tá, pessoal? Pelo critério ainda de motores originais, tá? Pra gente entender a questão aqui de desempenho. E até mesmo motores preparados, isso aqui também vai refletir, beleza? Então o que acontece? Quando a gente tem 2 válvulas, né? Vamos falar aqui que a gente tem um comando de válvula só aqui e 2 válvulas, tá? Poderia ser mais válvulas, vamos falar sobre 2 válvulas aqui, igual da 150. O que acontece? Eu tenho um fluxo bom, tá? Mas dependendo da RPM do motor, em alta RPM, vai meio que enforcar. Eu preciso de mais fluxo, mas não tem. Então eu tenho perca de potência em alta RPM. Já esse motor, o DOHC, ele é ruim
em baixas RPMs, tá? Ele é ruim em baixas RPM e melhor em altas RPMs. Por quê? Em altas RPMs eu tenho um duto maior da CB300. Vamos dar um exemplo da CB 300, né? Pegar o exemplo da CB300. A gente tem 4 válvulas, certo? Então a gente tem um duto maior, certo? Tem maior quantidade de massa, de fluxo, certo? Então, em altas RPM, isso é bom, porque eu vou alimentar o motor em altas RPM, mas em baixas RPM, o fluxo ele se torna lento, certo? Esse motor, enquanto o fluxo é rápido em baixas RPMs, eu tenho um funcionamento, um torque bom nesse motor, em altas RPM, amarra, porque eu tenho pouco fluxo. Esse motor DOHC, tá? Com 2 comandos de válvula, ele tem uma vazão maior de fluxo, então o ar combustível, o fluxo, ele se torna lento, certo? Então, em baixas RPMs é ruim, certo? Em altas RPMs, ele se torna bom nesse critério, assim, de trazer mais desempenho para o meu motor em altas RPMs. Mas é claro, tá? Esse motor DOHC aqui, ó, existem os motores DOHC com comandos variáveis, tá? Eu não vou entrar aqui no critério aqui dos comandos variáveis, tá? Mas só para vocês entenderem, o comando variável ele consegue controlar isso. Porque como esse motor DOHC ele perde um pouco em baixas RPMs, tá? Principalmente a gente vê os DOHC com comandos variáveis em carros, tá? Então o próprio comando de válvula ele tem a variação, seja para baixa, para média, para alta. Então ele tem essa variação, então consegue controlar melhor, tem um torque bom em baixas RPMs e também tem um bom desempenho em altas RPMs, beleza? Por isso que esse comando é variável, por isso fala do comando comandos variáveis, tá? E a questão do SOHC já é um comando que ele tem um fluxo menor, tá? Em altas RPM ele vai amarrar um pouco, tá? Porque eu tenho um fluxo menor para altas RPM, eu tenho uma menor massa de fluxo, tá? Lembrando aqui que esses motores SOHC, tá? Ou OHC, tá? Quando a gente fala desses motores, o OHC, ele pode ser o SOHC, que é um comando só, ele pode controlar 4 válvulas, tá? A gente tem motores, tá? Como o da CB Twister nova, eu vou colocar o vídeo para vocês verem, é só um comando controlando 4 válvulas. A gente tem fluxo maior nesse motor? Sim, então a gente tem um desempenho bom em altas RPMs também, porque a gente tem um fluxo maior ali. Então a gente tem um comando só controlando 4 válvulas no motor, beleza? Tem comandos também, tem motores também, tá? Não voltando para motos, tá? Mas tem algumas motos pode até ter saído, tá? Mas se a gente for olhar nas motos Honda e Yamaha, tá? A gente não vai ver muito isso, mas existem motores DOHC, tá? Que é 2 comandos de válvulas controlando 2 válvulas no cabeçote, ou seja, um comando para a válvula de admissão e um para a válvula de escape, beleza? Mas com 2 válvulas apenas no cabeçote. Hoje é comum de se ver 2 comandos, certo? Eu tenho 2 comandos no cabeçote, mais um por cilindro eu vou ter 4 válvulas, tá? O comum de se ver por cilindro 4 válvulas. Então o comando ele vai controlar a abertura das 2 válvulas na admissão, das 2 válvulas no escape. Mas a gente tem casos de motores DOHC que controlam apenas 2 válvulas por cilindro, beleza? E no SOHC da mesma maneira. Da mesma maneira que eu tenho um motor da 150, 160 com 2 válvulas, existem motores onde ele tem apenas um comando e controla 4 válvulas, beleza? Então, basicamente, para a gente entender aqui, ó, a diferença entre os motores, tá? A gente vai ver que esses motores, quando a gente fala aqui, só dar uma pincelada aqui, que eu falei que os motores OHV eles são muito resistentes, tá? Esses outros motores também são muito resistentes e muito confiáveis, tá? Por isso que a gente até hoje tem esses motores no mercado, tá? É claro, a resistência deles pode ser um pouco menor do que o OHV? Pode ser, mas eles também não são motores descartáveis, são motores bons também, beleza? Só para dar uma pincelada aqui. Mas a gente vê aqui na diferença entre esses motores, que é o seguinte, a principal diferença primordial, né, está nesse posicionamento das peças, certo? E no desempenho da evolução também para aquilo que traz maior desempenho dos motores, certo? Por quê? Eu tenho aqui, ó, quando a gente tem o DOHC, ele é um motor. Por que todas as motos, então, Otávio, não saem com um comando variável, certo? Para controlar as baixas e altas RPM, baixa, média e altas RPMs, e também não sai com 2 comandos de válvulas? Porque o custo ele fica mais elevado, certo? Então o custo da montadora vai ficar mais elevado, a moto vai ficar mais cara. Então para reduzir os custos,
eles ainda mantêm um comando aqui no cabeçote, certo? Controlando duas válvulas. Para eles o custo é menor, porque também eu tenho um motor onde ele é bom de torque. Então, nas motos de baixas cilindradas, eu preciso torque nesses motores, porque se eu não tiver torque, vai ser ruim, a moto vai consumir mais combustível. Então, vai ser ruim nesse sentido. Então, eu preciso de uma moto que tenha torque e também tenha um equilíbrio em alta rotação. Por isso que ainda você vê o comando com um comando e duas válvulas igual da 150, 160 nos motores atuais, beleza? Mas a principal diferença primordial é porque é a evolução. Pode ser que daqui uns dias, daqui a algum tempo, vão surgir novos motores, certo? Novas tecnologias diferentes. Para quê? Visando sempre o desempenho, certo? O desempenho tanto para todas as RPMs, baixas, médias e altas RPMs, e também um bom funcionamento, tá? E uma economia, claro, de combustível e também um resultado, ou seja, uma resistência, que seja um motor confiável. Então a gente vai ver muito isso na evolução futuramente também de novas tecnologias nos motores, beleza? Mas basicamente a diferença está no posicionamento das peças e na evolução daquilo que traz um maior desempenho para o motor, tá? Quando a gente fala de preparação aqui, ó, todos esses motores podem ser preparados. Eu recebo muitas dúvidas aqui na página sobre: Otávio, eu tenho um OHV, fala sobre OHV. Pessoal, a diferença da preparação do OHV só vai estar no comando de válvula, tá? Vai estar nas varetas, tá? Vai estar na questão do diâmetro das varetas que eu vou usar, se é maior, se é menor, ou se eu vou colocar uma parte OHC em cima, tá? Ou se eu vou mudar o comando de válvula. Então a diferença primordial desses motores, tá? Vão estar relacionada ao comando de válvula. Eu posso colocar válvulas maiores, mas vai estar relacionada ao comando de válvula e as varetas que eu vou usar, beleza? Então eu tenho esse motor OHV basicamente assim. Cabeçote, Otávio, cabeçote, pistão, vai funcionar a mesma coisa. Curso do virabrequim, mesma coisa. Aumentar o diâmetro do curso, colocar pistão maior, válvula maior, preparação do cabeçote, é tudo a mesma coisa aqui quando a gente fala desses motores. Claro, dentro dos cálculos, quando eu falo tudo a mesma coisa aqui só para vocês entenderem, tá? Então o que acontece? Vai ser tudo basicamente a mesma coisa. O que vai mudar, a gente precisa entender que o que muda desses motores é onde está localizado o comando e o que eu tenho nesses motores. Então, um exemplo, no OHV, nos motores varetes, eu sei que eu tenho esse risco de flutuação de válvula, certo? Então o que eu posso fazer? Melhorar a carga de molas das molas do cabeçote, certo? Melhorar essa questão de alívio das peças, certo? Entre válvulas, para me ter um melhor funcionamento preparando esses motores, beleza? Assim, eu evito alguns problemas e tenho um desempenho maior nesse motor. Agora, a questão da preparação do cabeçote, eu vou usar os cálculos, vou fazer dentro dos cálculos ali para me ter um desempenho bom. Se eu precisar aumentar o diâmetro de válvula, mesma coisa, vou colocar um diâmetro de válvula maior, pistão maior, vou colocar um curso maior. Ah, Otávio, mas se eu colocar um curso maior, posso usar as varetas originais? Talvez não vai dar tamanho, você vai precisar de umas varetas maiores, então você vai ter que mandar fazer varetas maiores, tá? Então tem alguns detalhes que você precisa analisar, mas basicamente a preparação em si do motor, ela vai ser a mesma linha de raciocínio. A diferença é que eu preciso entender o funcionamento do motor na hora que eu vou falar de preparação de motores. Eu entendo como funciona o motor OHV, eu entendo como funciona o motor SOHC e eu entendo como funciona o motor DOHC. Assim eu consigo fazer a melhor preparação para esses motores para mim ter o máximo de desempenho. Um exemplo, se esse motor ele não é tão bom em altas RPMs, eu tenho que colocar a potência e o torque desse motor em baixas rotações, para atingir em baixas rotações, para me ter um desempenho bom. Se eu sei que aqui o motor SOHC eu posso trabalhar em algumas áreas para me ter desempenho, eu vou trabalhar em algumas áreas. O DOHC eu tenho desempenho em uma área mais específica, eu posso trabalhar essa área mais específica para me ter um melhor desempenho. Se eu quero ter um torque melhor no DOHC, o que eu vou fazer? Eu vou colocar talvez um curso no virabrequim para me ter mais torque um pouco, por mais que esse motor ele é deficiente aqui em baixas RPMs, tá? E tem um pouco de deficiência, então o que eu faço? Eu posso trabalhar pelos comandos de válvula, eu posso trabalhar pelo curso do virabrequim. Então o que acontece? A preparação vai muito do projeto, certo? Vai muito do projeto que você está montando, se é um motor para baixa, para média e para alta. Vai muito também do funcionamento do motor, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, o que eu vou ter que alterar e o que eu não vou ter que alterar, beleza? Então a principal diferença está nisso.
OHV tem um bom desempenho? Sim, é um motor muito bom. Olha, ele é um motor muito resistente. É um motor que ele é bom na preparação de motores. É um motor limitado? Sim, é um motor limitado. Por isso que houve o quê? Novos motores. Por isso que houve a evolução de novos motores. Tem algumas limitações? Sim, tem algumas limitações, mas traz desempenho sim para o meu motor. Beleza, pessoal? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha com seus amigos aí nas redes sociais para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo. E comenta aqui para baixo para mim que tipo de motor você já teve. Se você já teve um OHV, um OHC, se você já ouviu falar de motores flathead, que eu vou estar respondendo a maioria aí dos comentários. Beleza? E é isso aí, pessoal. Eu te vejo no próximo vídeo.